Olá, meus irmãos, graça e paz. Meus queridos, eu estou refazendo esse vídeo aqui, porque a live que eu fiz ontem à noite, sábado, o áudio não ficou bacana, houve uns contratempos aqui com a aparelhagem e não ficou legal o áudio. Então eu resolvi fazer outra vez, né, em forma de vídeo, porque esse entendimento aqui precisa chegar a muitas pessoas. Então, o título que eu havia trazido, né, e continua o mesmo título, é este: Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. A religião nos enganou por décadas. A religião, ela nos enganou por décadas. Por quê? Porque eles torceram as escrituras. Eles pegaram as escrituras e modificaram. Ou seja, o que nós aprendemos dentro do sistema doutrinário religioso foi tradição religiosa, não aquilo o que os apóstolos pregaram, aquilo o que o evangelho do Cristo nos mostra. Então nós vamos falar sobre esse tema aí. Eu quero que os irmãos acompanhem aí na sua casa, com a sua Bíblia aberta, Marcos, capítulo 2, verso 21, entender por que desse título. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. O porquê que o Messias usou esse exemplo? Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Marcos capítulo 2, verso 22. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente. E dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Aqui, meu querido, é lógico que o Messias ele está tratando, explicar aqui, que não se pode misturar a antiga aliança com nova aliança. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Então, meus queridos, não se pode viver dois testamentos. Ou você vive o que a lei obriga, porque a lei era uma obrigação, era obrigatório você cumprir todos os preceitos da lei. Diga-se de passagem, são 613 itens, e ninguém poderia cumprir todos eles. Sempre eles ficavam devedor em algum ponto. Por quê? Eles viviam em transgressão. Então, meus queridos, eles precisavam de um salvador. Por quê? Porque eles eram transgressores. A realidade é essa. Ninguém pode inserir coisas novas em velhas, ou vice-versa. Se o Messias ele mencionou isso, é porque não se pode fazer. Porém, os líderes, os doutores da lei, da atualidade, e também aqueles da época do Messias, eles não entenderam. Nem eles entenderam e nem os da atualidade tampouco entendem. Então, essa comparação ocorreu por causa de um exemplo que o Messias falou acerca do jejum, que são obras velhas. Ou seja, estão desperdiçando o vinho novo. Olha só, Marcos 2,18. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles estavam fazendo o quê? Jejuando. O jejum era uma obra da lei. Quem praticavam isso? Os judeus. Então, algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram, ou seja, fizeram uma pergunta, né? Questionaram o Messias. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estão jejuando, mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam? Fizeram essa pergunta para o Messias. Jesus ele vai explicar aqui. Não é eu que vou explicar, é o Messias, né? O Messias vai explicar. Está lá em Marcos, a sequência da leitura aí, Marcos 2 e o versículo 19. Explicou-lhes Orlando? Não. Explicou-lhes Jesus.
como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o tem consigo? Então aqui Jesus ele está dizendo que enquanto o noivo está presente, não pode jejuar. Agora, por que os outros discípulos, dos fariseus e de João Batista, por que eles estavam jejuando? Porque nós sabemos que Deus ele se encarnou, né, tomou forma de carne e sangue, e ele não poderia estar em todos os lugares, por causa da sua natureza humana. Então é claro que ele estando com os discípulos, ao mesmo tempo não poderia estar com João Batista. Então, por isso que ele diz, os discípulos eles estão na presença do noivo. Vocês não. Então vocês têm que continuar jejuando. Porque, meu querido, algo estava para acontecer pós-cruz. O Espírito, ele não ficava sobre a vida do homem 24 horas. Ele vinha e saía, efetuava algo e depois saía. Não era ainda morada. O homem não era morada do Espírito ainda, porque o Espírito não havia descido definitivamente. Por isso que Jesus fala, se eu não for, ele não desce, o Consolador não desce. Estarei convosco todos os dias. Então a coisa muda, né? Até aqui, nessa leitura, o Espírito não habitava. Ele vinha temporariamente. Então Marcos capítulo 2, verso 20. Contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado. E então, nessa ocasião, só nessa ocasião em que o noivo for tirado. Mas o noivo seria arrancado de quem? Da igreja de hoje? Não, porque esse texto aqui ele está antes do Messias formar a igreja. Então, esse contexto aqui não tem nada a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo hoje, ela tem o Espírito. O apóstolo Paulo ele diz, 1 de Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois morada e habitação? O que é morada e habitação? É uma coisa temporária? Não. Habitação é uma coisa constante, é uma coisa para sempre. Ou seja, você está em uma casa, eu estou na minha casa aqui, eu sou habitante, eu não sou um visitante. Então eu não venho aqui de vez em quando, eu moro aqui. Então esse é o sentido da morada, esse é o sentido da habitação. Então não é como antes, que os profetas recebiam a visitação do Espírito, efetuava algo e depois saía. Por isso que o salmista Davi diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque sabia que uma hora ou outra o Espírito saía, entrava, saía. Assim temos exemplo aí de Saul, o Espírito entrava e saía. Então o noivo seria arrancado de quem? Dos discípulos. Dos discípulos seria arrancado. Isso aconteceu na morte de cruz. A intenção de Deus era que as leis dadas por meio de Moisés vigorassem somente para a nação de Israel. Isso nós temos vários textos, né, dentro da Torá, que realmente a lei ela foi entregue a uma só nação. Não havia outras nações? Havia outras nações. Havia várias nações naquela época. Só que Deus ele escolheu Israel para representá-lo. Os 10 mandamentos foram dados somente a Israel. Porém, líderes de hoje, eles querem colocar remendo novo em pano velho. Ou seja, pegaram só um pedacinho da graça e costuraram em um pano velho, que é a lei de Moisés. Então, eles dizem que estão vivendo em graça, mas na realidade eles pegaram um pedaço. Eles pegaram um remendo novo, da nova aliança, do novo pacto, o pacto do Espírito, pegaram só um remendinho, mas não abriram mão da roupa velha. A roupa já se rasgou. O véu foi rasgado, mas eles remendaram. E falaram, não, a graça é boa, mas aqui nesse pano velho nós temos espaço para atuar, para manipular, para criar doutrinas nossas de homens. E aqui nós vamos encontrar Paulo dando alguns exemplos que para nós não é legal. Até o apóstolo Pedro também dá alguns exemplos que não é legal
para os líderes de hoje colocar como regra. Então eles não querem essas regras. Eles preferem Moisés. Porque Moisés, ele tinha um ministério de morte, um ministério de condenação. Ele era o acusador. E hoje, dentro do sistema religioso, o que mais você vê quando você chega lá? Olha, você fez isso. Olha, você fez aquilo. Olha, você não deu o dízimo. Olha, você não deu a oferta. Olha, você não cumpriu o voto. Olha, você não participou da campanha. Por isso que você está assim. Por isso que você anda assim. Por isso que a situação sua está assim. Então, eles, querendo ou não, eles copiaram não a regra certa, que é Cristo, mas a regra que foi anulada na cruz. A regra mosaica. Por isso, meu querido, que a mente de um religioso é sempre de condenação. Ele tem medo de Deus. Eles não respeitam Deus como o Senhor. Deus ele não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você o respeite. Ele quer que você o adore espontaneamente. Interessante que muitas pessoas cometem suas torpezas com medo daquele líder, né? Saber das torpezas que eles estão praticando. Mas na realidade, eles não tinham que temer o homem, eles tinham que temer a Deus. Que os olhos de Deus estão em todos os locais. Mas eles temem aquele homem. Para você ver como que é a mente, né? A mente do homem. Então, meus queridos, eles pegaram um pedacinho da graça, um pequeno remendo de pano novo e colocaram na roupa velha. E o que acontece? O rombo fica maior. Porque quando você lavar essa roupa, a roupa vai esticar e o rasgo vai ficar pior. Então você nunca vai estar coberto, diga-se de passagem, pela graça. Você sempre vai estar com uma ruptura. Né? Então, Deuteronômio capítulo 4, verso 44. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Quem é israelita aí, diga Abba Pai. Não tem israelita, né? Nós não somos israelitas, somos brasileiros. Alguns nasceram nos Estados Unidos, outros são japoneses, africanos, portugueses, italianos, argentinos, paraguai, por aí vai. Mas judeu, não. Então, a lei de Moisés, ele apresentou aos israelitas. Ele não apresentou à igreja, até porque a igreja não existia na época de Moisés. A igreja veio surgir por Cristo, da nova aliança. O verso 45 diz: estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas, quando saíram do Egito. Quando saíram da onde? Do Egito. Deuteronômio capítulo 5, verso 1. Então Moisés, ele convocou todo o Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel. As escrituras estão aí, meu querido, para você ler, para você observar esses pontos. Você não pode pegar uma leitura dessa aqui e dizer que isso aqui é para você. Aqui está explicando muito bem, Deuteronômio capítulo 5, verso 1. Então Moisés convocou todo o Israel e lhes disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. Verso 2. O Senhor, o nosso Deus, faz conosco uma aliança. Com quem que Deus está fazendo aliança? Com Israel, com a nação de Israel, né? Com os israelitas. Né? Uma aliança em Horebe. Verso 3. Então, não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Quer dizer, os israelitas, os judeus, os hebreus, não é isso? Então, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Então está bem explicado, né? Moisés aqui, ele está explicando que a aliança que foi feita lá foi feita com eles que estavam vivos naquela época. Tá? Então, quando um líder, na atualidade, um líder religioso intitulado de pastor, bispo, apóstolo, qualquer que seja o título, eles pegam itens dessa aliança, né, alguns preceitos daqui, e trazem
para dentro de uma nova aliança, eles estão torcendo as Escrituras. E quando a pessoa não entende essa diferença, eles aceitam. E aí que está o perigo. Aí que entra a manipulação. Aí que entra o engodo. Aí que entra a escravidão religiosa. A tradição religiosa. Isso é um grande perigo para as pessoas que não examinam as Escrituras com muito cuidado e cautela. Lembrando, meus queridos, que todas as heresias, todas essas seitas que estão espalhadas por aí, saíram daqui, das Escrituras. Porque o homem leu, interpretou como ele quis, a seu bel prazer, e criou suas doutrinas, suas filosofias, e por aí vai criando esse império, vai aumentando esse império, vai engordando as contas bancárias desses homens, por falta de examinarem as Escrituras com muito cuidado. Então, Deus, ele removeu as leis do Velho Testamento porque elas já cumpriram o seu propósito. Em João, capítulo 19, você vê que tudo foi consumado para que se cumprisse as Escrituras. Né? Está consumado ou ainda vai ser consumado? Foi consumado. Para a religião que ainda anda em roupas e odres velhos, ainda não foi consumado nada ainda. Ainda vai ser no futuro incerto. Êxodo capítulo 31, verso 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Ué, a igreja que diz ser cristã está guardando ainda esse preceito, né? E outros mais, né? Porque não é somente o guardar o sábado. Existem muitos preceitos que você observa dentro das denominações religiosas. Não é só guardar. Alguns guardam o sábado, outros guardam o domingo. Outros guardam as festas de primícias. Outros guardam o mandamento de dizimar, o mandamento de purificação por meio de águas, que são as abluções, o jejum, tudo isso. Então, querendo ou não, eles remendaram o véu que foi rasgado. Né? Isso muitas pessoas não conseguem observar. Então, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, vírgula, que o santifica. Versículo 14. Guardem o sábado, pois para vocês quem? Os israelitas, né? É santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Então, meu querido, quando você pergunta a um religioso, fanático, né? Diz, a lei foi abolida. Então, a lei não foi abolida. Então, você guarda o sábado? Não. Ué, mas então, o guardar o sábado era um preceito da lei. E é muito pesado isso que nós estamos lendo aqui, porque diz assim que quem profanar o sábado teria que ser eliminado do meio do povo. Verso 15. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, vírgula, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Não é uma questão que, talvez vou fazer. Não, tinha que fazer, tinha que guardar o sábado. Não podia fazer nenhum esforço, nenhum trabalho. Se o fizesse, seria executado. Essa era a lei da morte. Condenação e morte. Verso 16. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes. Eu não sou descendente de judeus, israelitas, não. Minha família não é descendente de israelitas. Eu não nasci em Israel. Até hoje, nasce israelitas. Né? Então, como uma aliança perpétua. Então, eles e os seus descendentes deveriam guardar o sábado como uma aliança perpétua. Como uma aliança perpétua. Seguindo aí, olha, Gênesis capítulo 17 e o versículo 9 e o 10 fala sobre a circuncisão. Interessante que aqui fala sobre Abraão também. Que eles usam o exemplo que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, dizendo assim, olha, Abraão dizimou antes da lei. Tudo bem,
ele dizimou porque ele quis. Melquisedeque não pediu. Hoje você entra em uma denominação, o líder pede. E quando você vai fazer o seu discipulado, isso já está no pacote. Não está fora da explicação. Eles fazem questão que você saiba que você tem que dar o dízimo, porque senão o devorador vai na sua casa, vai queimar sua geladeira, vai queimar sua televisão, o carro vai quebrar e por aí vai o terror. Mas só que quando Abraão ele deu esse dízimo, existe muitos contextos aí. Existe o contexto de que era um hábito de uma pessoa, quando passar por terras estranhas, pagar aí tipo um pedágio. Poderia ser profético, simbolizando que haveria mudança de sacerdócio. Tudo isso, meu querido. Outra coisa, Abraão ele deu não dos seus bens, ele deu do despojo de guerra. E esses despojos de guerra, havia até pessoas, vidas. Outra coisa também, Abraão, antes da lei, não foi só o dízimo que ele deu, ele circuncidava também seus filhos. Então, se o seu líder religioso usa o exemplo de Abraão, então tem que usar também esse exemplo da circuncisão. Diz assim, ó, Abraão também circuncidou antes da lei. Êxodo capítulo 12, verso 14, Levítico 23, o versículo 21 e o 31 e o versículo 41, fala sobre os dias festivos santificados. Hoje, dentro das denominações, você vê pastores fazendo festa de primícia. Ué, as festas de primícia são festas santificadas dentro da lei antiga. Né? Êxodo capítulo 29, o versículo 42. Êxodo 30, versículo 10, fala sobre sacrifício de animais, que era uma obrigação de cada família levar um animal para ser sacrificado. Só que esse animal, ele não tinha o poder, o sangue desse animal não tinha o poder de remover definitivamente o pecado, a transgressão. E não tinha como também limpar a consciência, porque somente o sangue de Cristo teve o poder de remover uma vez por todas o pecado do mundo e limpar a consciência. Né? Êxodo capítulo 30, verso 31, fala sobre o óleo para a santa unção. É aqui dentro dessa lei mosaica que você ouve falar sobre a unção com óleo. De Jesus de Nazaré para frente, você não vê nem o próprio Jesus, nem os discípulos e nem os apóstolos fazendo unção com óleo. Você não vê. Então, se eles dizem que são igreja cristã, eles têm que seguir o exemplo de Cristo. Cristo ungiu? Não. Então, por que eles fazem? Então, são essas coisas que você deve pesar na balança. Né? E outra coisa, aqui nesse contexto de Êxodo, capítulo 31, você vai ver que era proibido fazer uma multiplicação desse azeite. Ou seja, não podia fazer uma cópia. Quem usasse para outras finalidades deveria ser também exterminado do meio do povo. Êxodo capítulo 40, verso 15 e Números 18, verso 23 fala sobre os sacerdotes levitas servindo no tabernáculo, sendo sustentado por lei levítica, que é a antiga aliança, pelos dízimos das 11 tribos de Israel. Isso era lei, isso era obrigação. Não é porque, vou fazer porque eu senti no coração. Não, era obrigação, era lei. Então, todas estas leis continuaram enquanto o relacionamento especial de Israel com Deus continuou. E todas terminaram quando esse relacionamento especial terminou. Né? E ele terminou quando o evangelho entrou em vigor. Então, não há mais judeu ou gentil no plano de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo. Não há mais esse muro de separação, essa acepção de pessoas, porque os judeus faziam acepções. Né? Quem não fosse judeu, por exemplo, samaritanos, eles não se cruzavam. Se um samaritano passasse em um lado de uma calçada, eles passavam para o outro lado. Eles não se cumprimentavam.
né? Então havia esse muro, havia uma separação, havia uma divisão, né? Mas isso acabou em Cristo. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que, versículo 12, naquela época, né, que era na época da roupa velha, né, a velha aliança, vocês estavam sem Cristo. Quem que estava sem Cristo? Aqueles que estavam dentro de um antigo pacto. Aqueles que ainda não haviam recebido o Evangelho. Aqueles que não haviam ainda conhecido os sinais e os prodígios que Jesus efetuou naquela época. Então, eles estavam, os gentios daquela época, eles estavam fora dessa aliança. Fora da aliança antiga. Mas olha só, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas, agora, olha só, essa palavra mais agora é como se fosse um respiro, né? É como se fosse uma pausa para você respirar. Ainda bem, né? Paulo falando aqui, falou um monte de coisa, que nós estávamos longe. Nós que eu falo assim, é o contexto aqui, né? Nós nunca estivemos longe de Cristo, porque nós nascemos depois de tudo isso aqui, né? Então nós não podemos entrar aqui nesse contexto e falar assim, não, está falando comigo. Não, estava falando com aquela comunidade de Éfeso. Né? Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos de Éfeso, está dizendo aqui, ó, vocês estavam longe de Cristo. Vocês estavam separados. Vocês não faziam parte da promessa. Mas depois, no verso 13, Paulo dá um alivio. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Mediante o pagar o preço? Não. Mediante o fazer a campanha? Não. Mediante o pagar o dízimo? Não. Mediante o frequentar um templo religioso? Não. Mediante o sangue de Cristo, que foi derramado uma vez por todas. Não será mais derramado. Ou seja, Jesus não está derramando sangue hoje mais. O sangue foi derramado só uma vez. O sangue de Jesus não está sendo derramado 2000 anos. Não, foi derramado 2000 anos atrás. O efeito foi eficaz uma vez por todas. Não tem mais sangue, meus queridos. Por isso que não tem um termo que as pessoas usam. O sangue de Jesus tem poder? Não, ele teve poder e executou o que devia ser executado. Não tem mais sangue. Porque agora, Jesus de Nazaré, ele não é mais Jesus de Nazaré. Ele voltou a ser o que era antes, a essência. Ele é o Espírito. Espírito não tem sangue mais. Então, quando você diz assim, o sangue de Jesus tem poder, ele teve poder naquela época para efetuar o sacrifício, porque era necessário o derramamento de sangue. Não poderia ninguém ser justificado sem derramamento de sangue. Assim era na antiga aliança, que eles usavam o sangue de animais para temporariamente justificar a pessoa, que eles não eram justificados na realidade. Era só como se fosse um alivio, né? Como fosse assim um remedinho para tirar uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça volta. Mas, uma vez por todas, na cruz, o Senhor efetuou o perfeito e único sacrifício. Não tem outro mais. Não haverá outro mais. O verso 14 diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Cristo destruiu uma barreira que separava. A religião, ela cria várias barreiras e faz separações entre quem não é de lá e quem é. É só você observar. Existe esse muro lá dentro. Existe essa coisa de, olha, se você é daqui, você é meu irmão. Se você não é meu irmão. Quem pode dizer isso? Somente Cristo. E ele não faz acepção de pessoas. O próprio Deus, ele diz, eu não faço acepção de pessoas. Porque não há mais separação. Não existe mais gentios e judeus. Quando eu falo gentil, eu estou usando um contexto aqui. Eu estou entrando no contexto para explicar que naquela época já, na época de Jesus, na sua morte, ele quebrou essa inimizade. Não tem mais, meu querido.
Ah, eu não sou filho de Deus porque eu não frequento o templo. Não, não tem isso para Deus mais. Até porque a igreja primitiva não se reunia em templos, se reuniam em casas. Jesus, ele não ensinava dentro do templo, ele ensinava no pátio. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele é da tribo de Judá. E somente quem era da tribo de Levi poderia ensinar no templo. Então havia lá os líderes religiosos que ensinavam dentro do templo a lei de Moisés. O templo é o ícone da lei. Mas Jesus, ao dar a ordem aos discípulos, ele não diz assim, vai lá no templo e prega. Não, vai às nações. Vá às ovelhas. E onde estavam as ovelhas? Nas casas, na rua, não no templo. No templo o Senhor não deu ordem para entrar no templo. O verso 15. Anulando em seu corpo. Se você pegar essa Efésios capítulo 2, verso 15, e usar a tradução na linguagem de hoje, está escrito assim, e na sua morte ele acabou com a lei. Aqui nessa tradução diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Anular, acabar, aniquilar, é tudo a mesma coisa, né? Então, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Agora, Hebreus capítulo 7, verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, então se ele está falando que se fosse possível, é porque não foi possível, né? Toda aquela lei de Moisés, todos os rituais, todas as cerimônias, não era possível alcançar a perfeição por meio daquele sistema. Então aqui, Hebreus 7,11 está dizendo, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu, qual o povo que recebeu? O povo de Israel, judeus. Né? Eu coloquei até em parênteses aqui para explicar bem, que quem recebeu essa lei foi os judeus daquela primeira era, antes da cruz. Né? Depois da cruz já muda muita coisa, meus queridos. Então por que haveria necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Ou seja, se fosse eficaz seguir leis levíticas, Jesus não precisaria ter vindo. Porque ele veio segundo, feito sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque, que não é uma ordem humana, não é por homens, não é homem consagrando homens aqui. Aqui é o próprio Deus. Né? Porque Melquisedeque aqui, ele é uma simbologia. Olha só, versículo 12. Pois, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, havia o sacerdócio levítico, que era toda a Torá, toda a lei de Moisés. Só que agora o sacerdócio é outro. É segundo a ordem de Melquisedeque. Não é as mesmas leis. Não é óleo. Não é mais dízimo. Não é mais purificação por águas. Não é mais Páscoa. Não é mais guardar sábado. Agora é outro. Verso 27, né? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade. Ele quem? O sacerdote, aqui segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo. Né? Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, como os levitas faziam, como a lei de Moisés fazia, ano após ano. Né? Primeiro por seus próprios pecados, que era a transgressão da lei, e depois pelo pecado do povo. Ponto. Ele fez isso de uma vez por todas. Vai fazer mais vezes? Não, aqui está dizendo que ele fez isso de uma vez por todas, não tem mais. Quando a si mesmo se ofereceu na morte de cruz. Então, de uma vez por todas, Jesus falou assim, ó, não precisa mais sacrificar animais, porque aqui está o Cordeiro Pascual. Aquele que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado para o século 21. É isso? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado foi removido pelo derramado sangue. Cadê o sangue? Foi derramada a última gota, lá na cruz. Não tem sangue mais, meu querido. Acabou o sangue. Então, como foi mostrado antes, a lei ela permitia somente sacerdotes da tribo de Levi, pela lei de Moisés. Né? Ela, porém, predisse
que Cristo seria um sacerdote da tribo de Judá. Né? Isso, então, exigiu que a lei fosse mudada, ou em outras traduções diz revogada, anulada, né? Está lá em Hebreus capítulo 7, verso 12. Pois, mudando o sacerdócio obrigatoriamente, não é talvez, quem sabe, não, é obrigatoriamente. Essa palavra obrigatoriamente que não, você não pode questionar, tem que fazer. Né? Então, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Né? E no verso 18, a própria lei, ela indicava que isto iria acontecer. Hebreus 7,18. Assim, o mandamento anterior, ele é anulado. Não é eu que estou falando isso. Eu estou lendo Hebreus 7,18. Assim, vírgula. O mandamento anterior, qual é o mandamento anterior? A lei de Moisés. Todos os preceitos que hoje os líderes querem aplicar na sua vida, todos esses preceitos foram anulados por causa de sua fragilidade e inutilidade. Ou seja, quando um líder hoje, seja pastor, apóstolo, bispo, não sei qual é o título que eles têm sobre si, mas eles estão utilizando de algo que é frágil e inútil. Então, quando você entra nesses locais que eles intitularam de igreja, que não é igreja, são templos religiosos, né? Igrejas são pessoas. Isso é o Espírito que testifica em nós que somos filhos de Deus. Não é a questão de você ir lá levantar a mão, isso não. É o Espírito que testifica se você é ou não de Deus. Então isso não depende de mim, falar quem é e quem não é. Quando eles trazem esses preceitos para dentro da igreja de Cristo, porque quando eu falo igreja de Cristo, são aquelas pessoas que estão lá dentro de um templo seguindo dogmas humanos, né? Seguindo conceitos humanos, seguindo doutrinas criadas por homens. Eles não estão seguindo a Cristo, eles estão seguindo homens. Isso é um perigo, né? Porque você não está se alimentando do verdadeiro alimento que é o Evangelho. Você está se alimentando de tradições religiosas. E isso é um fardo. Né? Você deixar de seguir o que o Evangelho diz para seguir o que tradições dizem. Ah, mas, irmão Orlando, mas foi 2000 anos nós vivendo assim, agora você vem e diz que está errado? Não, não é eu que estou dizendo que está errado. É o Evangelho que foi mal pregado por esses homens. Porque eles não querem nada com Paulo. Eles não querem nada com o Messias. Eles não querem nada com os discípulos. Eles querem Moisés. Porque esse terreno da lei mosaica, que é o ministério de condenação e morte, é o amplo terreno para eles manipularem. Você pode ver que quando você entra em um local desse aí, a primeira coisa que diz, olha, você tem que aceitar Cristo, senão vai para o inferno. Ele já te acusa, de cara. Ó, tem que pagar o voto. Ó, tem que fazer a campanha, senão, né, o negócio vai complicar para o seu lado. Ó, se você não dá o dízimo, sua televisão vai queimar. Então eles são acusadores. Eles estão utilizando de uma lei que acusa. Estão utilizando de uma lei que é frágil e inútil. Agora você vai seguir algo que é frágil e inútil ou você vai seguir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é definitivo, aquilo que é superior? Porque a lei nova, o pacto novo, ele é superior ao antigo pacto. Você vai ficar com algo inferior ou você vai ficar com algo superior de maiores promessas? Eu fico com algo que é superior e de maiores promessas, que é Cristo. Só isso, não precisa mais que isso. Então, se nós colocarmos o Velho Testamento hoje em vigor novamente, estaremos construindo de novo a parede de separação, ou seja, costurando um véu o qual Cristo rasgou na cruz. É isso. Pegar remendo novo e costurar em roupa velha. Ou você fica com a roupa velha, ou você fica com a roupa nova. Não pode remendar. Porque, meu querido, a roupa velha, ela não tem mais vida. A lei antiga, meu querido, é de condenação e morte. Costurando um véu o qual Cristo rasgou na cruz, para cuja destruição Jesus morreu. Ou seja, estaremos, de uma certa forma, tentando, homens meros mortais, tentando derrotar a morte de Cristo. Em outras palavras, né? Colossenses capítulo 2,
E o versículo 13 ao 17 nós vamos ler aqui. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos, aí quando você lê isso aqui, fala, eu estava morto. Não, Paulo está falando aos irmãos de Colossenses. Os Colossenses, né? Lá em Colosso. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Vivificou ou vai vivificar? Vivificou, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quem é que transgredia? A Deus. Os judeus, né? Pela lei de Moisés, né? Eles não poderiam cumprir toda a lei, eram transgressores. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida. Foi cancelado ou está pendente? O sistema religioso nos leva a aquela palavra, tenho que pagar o preço. Aí eu preciso pagar o preço. Que preço você vai pagar? O preço que Cristo já pagou? Ou você está dizendo que esse precinho aí foi pequeno? Porque se eu hoje, que nem sou judeu, posso pagar o preço, né? Imagine os judeus daquela época que andavam com Moisés, o mar se abriu, né, o maná descendo do céu, vendo tudo aquilo lá, e eles não podiam pagar o preço. E hoje você pode pagar o preço. Interessante, né? Depois de tudo consumado na cruz, você tem que pagar preço ainda, né? Porque você aceita. Porque você segue tradição, você não segue escritura. Porque se você seguir o que as escrituras dizem, você seria uma pessoa livre. E eu não estou falando nem de evangelho de Cristo, estou falando de escrituras. Se você ler as escrituras, você vai ver que tudo apontava para Cristo. Tudo, 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 tudo. E você quer pagar preço. Quer dizer, inculcaram isso na sua mente. Você tem que pagar preço, você tem que fazer um jejum, você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer um voto, traz o seu dinheiro aqui, põe no envelope. Tudo isso aí, meu querido, é doutrinas de homens. Homens que manipulam as escrituras. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu. Ele removeu. E o que ele fez? Pregou na cruz. Junto com ele lá, meu querido. Ele pegou tudo e levou lá para a cruz. Ele e toda a dívida de Israel, todo aquele povo que andava em transgressão, Jesus falou assim, eu vou pagar por tudo. Não somente dessa era, mas das vindouras também. Tendo despojado os poderes e as autoridades, aqui poderes e autoridades, em outra tradução diz principados e potestades, tá? Que nós aprendemos dentro da religião que principados e potestades são demônios, né? Todos nós aprendemos isso. Sim ou não? Claro que sim. Até hoje, se você entrar em uma sala de escola dominical, eles vão dizer, olha, principados e potestades. Jesus está acima de principados e potestades. Ele tem controle dos demônios. Está escrito aqui demônios. Não, não está escrito demônios. Está escrito poderes e autoridades. Quem é o poder e a autoridade lá no Brasil? O presidente, né? O presidente, ele tem poder e autoridade. Sim ou não? Tem. Naquela época, a lei de Moisés era autoridade. Então, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Né? Em outra tradução, principados e potestades, como eu acabei de falar, que os pastores de hoje chamam de demônios, ou seja, esses demônios que ele diz que é principado, são demônios, né? Esses demônios estavam sobre os ombros do Messias. Interessante, né? Ah, mas não, se é, é. Se não é, não é. Porque se o seu líder diz que principados e potestades são demônios, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, está dizendo que... Não, eu não vou nem falar, eu vou ler. Vou ler que é melhor, né? Parvulus enim natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principados, né? Super humerum errus, et vocabitur nomen errus admirabilis conciliarius Deus, fortis pater, ou seja, father, né? Futuri saeculi principis pacis. Ou seja, agora eu vou traduzir, né? Eu falei em línguas estranhas, agora eu vou fazer a interpretação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
E o principado, que é demônio da religião, né? A religião falou que é demônio, o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, Jesus estava com o demônio nos ombros. Claro que não, meu querido. Principados é poderes. Estava sobre os seus ombros e se chamara o seu nome maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz, principados, governos, potestades, autoridades. É isso, meu querido. Tá vendo como a religião engana? E por você seguir uma tradição religiosa, você cai nesse engodo aí. A vida toda achando que Jesus, o Messias, estava cheio de demônio nos ombros. Era poderes, meu querido. Toda a autoridade estava sobre Jesus. Foi dado a ele todo o poder, toda a autoridade estava sobre ele. É isso que o texto diz, né? Não é demônio sobre Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício várias vezes. É isso? Não. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. E aparecerá, segunda vez, para tirar mais pecado. É isso? Não. E aparecerá outra vez, não para tirar pecado. Interessante, né, meu querido? Eles esperam Jesus voltar, né? Tudo bem. Espera Jesus. Ele diz que a segunda vinda de Jesus é para levar a igreja, né? Para levar os irmãos. Só que tudo bem. Só que na segunda vinda, ele não vem para tirar pecado mais. E quando você fala para um religioso, tem pecado no mundo, irmão? Tem pecado ainda. Ah, então lascou, né, meu irmão? Porque se na segunda vinda Jesus não vem tirar pecado mais e vai encontrar um monte de crente com pecado, quem que vai ficar? Os irmãos crentes. Vai ficar tudo. Porque eles dizem que tem pecado, Jesus na sua segunda vinda não vem para tirar pecado mais. É complicado, né, meu querido? Você vê como é que é a religião, né? A religião é encardida mesmo, né? Olha só. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar pecado mais, vírgula, mas para trazer salvação. Ué, meu querido, então na segunda vinda de Jesus, ele também vem trazer salvação? É. Ué, e como que você diz que é salvo? Porque se você perguntar para um religioso fanático, irmão, você é salvo? Eu sou salvo, irmão. Pela fé eu sou salvo. Não, mas ele não trouxe ainda salvação. Ué, se ele não trouxe salvação, como é que você diz que é salvo? Tá entendendo, meu querido, como é que é as coisas? É porque o sistema religioso ele quer que você viva o contexto aqui. Como se a Bíblia foi escrita para nós do século XXI. Não, meu querido, aqui é o contexto para os hebreus daquela época. Essas mudanças aqui, meu querido, já aconteceu lá. Como que você pode dizer hoje que é salvo se é na vinda de Jesus que ele vai trazer salvação? É crítico isso, né? É crítico. Então, para trazer salvação, há os que o aguardam. Ou seja, se ainda há pecado no mundo e Jesus não veio ainda, quando ele vier ao mundo, ele vai encontrar o quê? Um mundo com pecado. Então ninguém sobe, porque ele não veio para tirar pecado. Ele vem para dar salvação. E ele vai dar salvação para quem? Para quem não tem pecado. Ou seja, ninguém sobe. Principalmente a religião não sobe. Então não é deixados para trás. Ficou todo mundo. Ele não pode dizer assim, a igreja vai subir e os ímpios vão ficar. Não, todo mundo vai ficar. Porque é mais ainda a religião que fica, meu querido. Sabe por quê? É mais ainda eles que conhecem as escrituras e aqueles que não estão lá dentro são ignorantes e diz ainda as escrituras que o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, quer dizer, entre os ignorantes e os que não são ignorantes, entre aspas, é os que não são ignorantes que vai ficar. Porque mesmo sabendo, mesmo as escrituras estando aí mostrando que as coisas aconteceram, eles esperam que aconteçam ainda. Então aqueles que nunca frequentaram uma denominação têm mais chance de subir, né? Trazendo para esse ensinamento. É claro que tudo já aconteceu no ano 70. A vinda de Jesus como juiz já aconteceu no ano 70. É claro que tudo isso aqui que eu estou dentro já é jornal velho, meu querido. Qual é então o papel da religião hoje? Sabe qual é o papel da religião hoje? Impor outra vez as ordenanças e preceitos judaicos, fazendo com isso manchar a consciência do homem e gerar um grande peso de culpa. Olha, irmão, não falte no culto, viu?
Se você faltar no culto, você ficou sem Deus. Ui, faltei no culto hoje. Culpa, né? Culpa. Consciência manchada. Olha, não deu dízimo. Ah, vai queimar a televisão. Ah, o salário não alcançou por causa do dízimo. Consciência manchada. Peso na consciência. Fiz a campanha 6 dias, no 7º dia falhei. Não vou receber a bênção. Consciência manchada pela religião. Evangelho não diz isso. Evangelho não manda você fazer campanha. Evangelho não manda você trazer um envelope cheio de dinheiro e dar na mão de um homem que se diz ser sacerdote, sendo que ele nem é da tribo de Levi. Se a lei ainda estivesse ativa nos dias de hoje, nenhum desses pastores aí poderia tocar em dízimo. Eles não são da tribo de Levi. Então, se a lei ainda estivesse em vigor hoje, todos esses pastores aí que cobram dízimo poderia falar na cara deles: vocês são mentirosos, vocês são falsos, vocês são hipócritas. Porque a lei de Moisés diz que só os da tribo de Levi poderiam receber dízimo. Mas a cegueira faz com que você não veja isso. É por isso que quando você abre um vídeo como esse, fala: é o irmão Orlando, né? Tá falando, né? Ah, não, se fosse o meu pastor falando, pois é. Você dá mais valor a que um homem fala do que o que as escrituras dizem. E do que o evangelho mostra também. Então, meu querido, a intenção da religião é impor ordenanças, preceitos que já foram ultrapassados. Preceitos inúteis, frágeis, né? Fazendo manchar a consciência e gerar um grande peso de culpa. Isto é o papel do sistema doutrinário deste século, para manter o povo em seus cativeiros religiosos. Essa é a pura verdade. Irmão, não gosto de você porque você fala isso. Não tem problema. Não estou aqui para agradar a homens. A religião nos faz tropeçar em algo obsoleto. Vou repetir. A religião nos fazia tropeçar em algo obsoleto. O que é obsoleto? Que não tem mais valor. Que não serve mais. Tiago, capítulo 2, verso 10. Parece que ninguém lê isso, mas eu vou ler. Pois qualquer que guardar toda a lei, porque os líderes de hoje dizem que a lei não foi abolida, né? Tudo bem, não foi abolida? São 613 itens. Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto. Ó, irmão, fiz 612 e no 613 eu falhei. É culpado de tudo. Está escrito aqui, ó. Se tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. É transgressor. Então, em poucas palavras, o sistema doutrinário evangélico religioso anda em transgressão. Por que, irmão Orlando? Porque ele só segue 5 itens no máximo, que é dízimo, que é lei, que é purificação pelas águas, também é lei, que é o jejuar, também era lei, que é a Páscoa, que eles dizem que a Santa Ceia é lei também, festas judaicas, que eles colhem a festa das primícias, que é uma lei levítica, né? E também dos irmãos do 7º dia, né? Que guardam o sábado. São 6, meu querido. Ou seja, para eles, fazer 6 itens da lei, tá beleza. Estou no céu. Como que está no céu, meu querido? Tiago está falando. São 613 ordenanças. Não é 6, não é 7, é 613. Que peso tem isso, meu querido, que eu estou lendo? Nenhum, porque a religião cega. A religião cega. Porque aqui Tiago está falando. Ah, mas não gosto de Tiago. Então rasga Tiago então da Bíblia. Rasga Tiago, rasga Paulo, rasga o Messias. Porque o Messias também, meu querido. O Messias ele cumpriu todas as coisas. Olha, versículo 11. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ou seja, não basta só deixar de adulterar, tem que deixar de matar também. E vice-versa. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Então não basta fazer um, tem que fazer todos. Tem peso ou não tem isso aí? Se fosse o seu pastor falando, teria, né? Mas como é o desegrejado falando, não tem, né? Vamos lá. Se sua consciência está livre,
O sistema religioso não pode dizer que você precisa consertar sua vida com Deus cumprindo dízimos, jejuns, santas ceias, batismo nas águas, campanhas, votos, ofertas de fé, pagamento de indulgências, etc, etc e etc. Pois, quem é maior? Aquele que eliminou o pecado ou esse sistema maligno, corrupto, que desvaloriza a missão de Cristo? Quem é que tem mais valor? Dizendo que você tem que cumprir as ordenanças religiosas. Se Deus é por nós, meu querido, não há homem nenhum que possa dizer o contrário. Essa é a fé dom. E eu creio assim. Ô irmão, não sabia que você cria, não. Pensei que você era um desigrejado. Eu sou um destemplário. Eu estou fora dos templos, não estou fora da igreja. Porque a igreja são pessoas, são um grupo de pessoas que confessam a doutrina de Cristo. Eu confesso a doutrina de Cristo. Não está escrito em lugar nenhum do evangelho que para ser cristão tem que frequentar um templo. Não. Até porque o templo estava lá na época de Jesus de Nazaré e a igreja não se reunia lá, se reunia nas casas. Que valor tem o templo? Não era para a igreja de Cristo se reunir dentro do templo se fosse... Não. Jesus falou para a mulher samaritana, não vai ser mais no monte. Não, não é no monte e nem é em Jerusalém, que era o templo que estava em Jerusalém. Como é que vai ser então? Em espírito e verdade. Em espírito, ou seja, em espírito não preciso estar em um local. Nesse momento mesmo que eu estou aqui, eu posso, em espírito, falar com o papai qualquer hora. Ele está em mim. Essa é a verdade, que a religião não te ensina. Deixa eu ver aqui, Gálatas 3:2. Só isto quero saber de vós. O apóstolo Paulo já estava por aqui, já dos irmãos de Gálatas. Que pensa no povo, né? Que Paulo deu uma saidinha de Gálatas, veio já os opositores, né? Que é os doutores da lei, os judaizantes, né? Já veio já encher a cabecinha dos irmãos lá de Gálatas. Ou seja, Paulo trabalhou duro ali, ó, para trazer o evangelho aos irmãos de Gálatas. E quando ele saiu um pouquinho, aí Paulo volta e fala, ué, só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito? Vírgula. Ou pelo ouvir da fé? Versículo 3. Sois vós tão insensatos? Paulo pegou pesado aqui, ó, deu uma chicotada aqui. Ó. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, graça, nova aliança, é pela carne que agora acabareis? Como assim, irmão Orlando, acabar pela carne? Ué, a lei, meu querido. A lei, foi enfraquecida pela carne. Então, quando diz aqui, começou pelo Espírito, ou seja, começou pelo Evangelho. Não foi o que Paulo ensinou para eles? Evangelho, Cristo. Então, começaram pelo Espírito. Então, o pacto é do Espírito. Então, você começou pelo Espírito e agora voltou para a carne, voltou para a lei. É o que muitas pessoas, infelizmente, tá acontecendo hoje. As pessoas ouvem o Evangelho e falam, oh, que maravilha, né? O Evangelho, né? Ah, então quer dizer que agora eu sou livre? Posso fazer tudo? Não, não é isso não que o Evangelho ensina, não. Isso é a sua natureza, que está gritando aí dentro de você, dizendo que você pode fazer tudo o que quer. O apóstolo Paulo falou assim, posso matar? Pode. Posso adulterar? Pode. Posso violentar? Posso. Posso enganar meu irmão? Posso. Mas essas coisas não me convêm. Posso todas, porque nada me obriga a não fazer. Nada. Se eu quiser parar essa live aqui, ir lá na rua e começar a praticar um monte de coisa, eu pratico. Eu não sou obrigado a não ser. Mas, ó, consciência lavada. Consciência limpa. Esse é o efeito do Evangelho. A religião não tem esse poder. Muito pelo contrário, você vai lá, vestiu a roupa de crente. Oh, glória a Deus, aleluia, fala umas línguas lá, nem você entende. Sai de lá, veste a roupa de novo, tira a roupa de crente, põe a sua roupa, né? Aí pronto, voltou a ser a mesma coisa. Que ação teve, meu querido, você ir para um local e vestir uma roupa religiosa? Nada. Você teme um homem lá, que tem o título de pastor. Mas não teme quem deveria temer, que é o próprio Deus, que os olhos deles estão em todos os locais. Aí a bagaceira acontece, né? A bagaceira acontece, aí você fala assim, foi o diabo. Não, não. É porque você acha que você pode esconder de um homem, mas de Deus você não esconde. Então, logo para que é a lei?
Então o apóstolo Paulo está começando a explicar aqui. Você já ouviu isso já do seu pastor falar isso? Abrir Gálatas e falar assim, logo, para que é a lei? Aí Paulo explica. Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Até, aí tem uma vírgula aqui, ele fala, vírgula, até. Então, quer dizer, a lei, ela tinha uma finalidade? Tinha. Era eterna? Não, porque aqui está dizendo até. Então, quer dizer, a lei veio até, esse até aqui, meu querido, é Cristo. Até que viesse o descendente. Ué, se a religião diz que a lei está em atividade ainda, então, para eles, o descendente não veio ainda. Então, eles estão esperando o Messias, igual os judeus, né? Os judeus lá em Israel, eles esperam o Messias, porque aquele Messias era um impostor. A igreja evangélica, vou usar esse termo aqui, porque é a igreja evangélica, meu querido. A católica também. Eles ainda estão esperando ainda o Messias. Jesus de Nazaré não foi Messias para eles também. Ué, porque vocês dizem que a lei ainda está em atividade, aqui está dizendo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E só há um mediador, meu querido, não é o pastor, não é o bispo, é Cristo. Ele foi o mediador entre o homem e Deus, e vice-versa. Efésios capítulo 1, verso 17. Põe atenção nessa leitura aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O sistema religioso, a religião, a tradição de homens não tem esse espírito. Ô, irmão Orlando, isso não é julgar? Não. Por quê? Porque Paulo falando, eles não cumprem. Jesus falando, eles não cumprem. Se Jesus... Olha, vou dar um exemplo bem básico aqui. Jesus de Nazaré recebeu 12 discípulos. O próprio Deus enviou para eles. Aí ele pegou uma jarrinha de óleo e derramou sobre a cabeça. É isso? Não. Está escrito que Jesus ungiu os discípulos com óleo? Não. E quando os líderes de hoje fazem isso, eles estão seguindo o exemplo de quem? Não é de Cristo. E também os judeus também, quando Judas se enforcou, né, teve que levantar o segundo para substituir. A substituição, que eu não lembro agora o nome, mas esse que substituiu Judas também recebeu óleo na cabeça? Não, imposição de mãos só. Até a imposição de mãos, meu querido, segundo está registrado em Hebreus, isso já é conceitos ultrapassados. Vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Você precisa receber, não de homens, mas do espírito, o espírito de sabedoria, para você entender as coisas que Paulo recebeu no céu. Porque são palavras inefáveis, palavras difíceis de compreender. O apóstolo Pedro, que era a coluna principal, ele orientou os irmãos lá daquela época, que andou com Jesus assim, ó, com o mestre, e falou assim, ó, escutem o que o apóstolo Paulo diz, porém, são coisas difíceis de entender. Por que é difícil de entender, meu querido? Porque Paulo não recebeu de homens. São palavras de sabedoria. Palavras que veio do céu. Não é coisas que você aprende na terra. Não é coisas que você aprende em uma sala de teologia. Não é coisa que você aprende em uma escola bíblica dominical. Não, meu querido, você não aprende isso de homens. Você tem que ter o espírito de sabedoria e de revelação. E só quem tem paixão pelo evangelho que consegue, meu querido. Porque toda vez eu batia na tecla. Eu falei, ó, eu vou ficar aqui até eu ver que é certo. Se eu ver uma brecha, aí foi. Desejo de justiça. Você tem que ter desejo de justiça. Você tem que desejar a verdade. E quando você deseja isso, aí Deus, ele te dá um espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele. Verso 18. Sendo iluminado, aí, meu querido, quando você recebe isso de Deus, né? Não é do homem, não. Quando você recebe isso de Deus,
Aí os seus olhos são iluminados. O que é olhos iluminados? É uma cegueira que tinha nos seus olhos, que a tradição fez, uma escuridão, né? Faltava luz nos seus olhos, para você enxergar as coisas do céu, as coisas, as palavras inefáveis, o evangelho do Cristo. Então, a partir desse momento, os seus olhos começam a se iluminar. E quando você tem os seus olhos iluminados, você começa a ver coisas que você não via antes. A cegueira religiosa. O espírito de sabedoria te dá essa condição de você enxergar coisas que lá dentro da bolha você não enxergava. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, a mente, né? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Ninguém sabe. A religião não deixa você saber qual é a sua vocação. A sua vocação, meu querido, é filho de Deus. Primeiro o top, né? Filho de Deus. Né? Isso é o espírito que contesta em você. A esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? Os que cremos. Aí aqui entra Efésios capítulo 2, verso 8. Não é pelas obras, para que nem se glorie. É pela fé. E isso é um dom que vem de Deus. Não é o homem que dá isso para você. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. O poder de Deus, não do seu poder. Verso 20. Que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Esse sentar à direita no céu, meu querido, não é que tem dois tronos. Esse sentar à direita é uma linguagem codificada que quer dizer que ele voltou a ser o que sempre foi, eterno, Deus, à direita dos céus. 21. Muito acima de todo principado e potestade. Já falamos aqui, né? Principado e potestade são autoridades e poderes, né? Poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Não só neste século, mas também nos séculos vindouros. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que esse poder, essa autoridade, não ficaria só naquela era dos discípulos da igreja primitiva, mas também no vindouro. Outras gerações, a qual nós fazemos parte. Né? Outros séculos vindouros. Estamos no século XXI, né? Lá era o primeiro século. Nós estamos no século XXI. Então, séculos vindouros. É eterno. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Não é a igreja Assembleia. Não é a igreja Deus e Amor. Não é a igreja Batista. Não é Brasil para Cristo. Não é Universal. Não. A igreja de Cristo, pessoas reunidas no seu nome. É isso. 23. Que é o seu corpo. As catedrais não é o corpo de Cristo. As instituições religiosas não é o corpo de Cristo. São as pessoas que se reúnem nele. E quem é que faz as pessoas se reunir nele? Ele. Ele. Tudo é ele. Tudo é por ele. É zero do homem, meu querido. Porque o homem não tem autoridade para essas coisas. Não tem poder para isso. Nós estamos debaixo do poderio do Eterno. É ele que decide. Né? Está lá em Filipenses, se eu não me engano, parece que é Filipenses, que ele opera em nós tanto o querer. Deus opera em mim o querer? Fala assim, você vai querer. Tanto o querer como efetuar. Ou seja, até você querer, é ele que faz. E o efetuar, é ele também. Para você ver, meu querido, que é Deus 100% em nós. Sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Interessante, né? Então, meu querido, eu vou terminar aqui esse vídeo. Só uma observação aqui que eu vi nos comentários no Facebook sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria, né? Que os católicos adoram, né? A Maria, né? Mas tem a Maria da Bíblia e tem a Maria da religião. A Maria da religião, ela é a Imaculada, né? A Virgem Maria. Essa é a Maria da religião. Mas a da Bíblia, eu vou mostrar quem é Maria da Bíblia. Mateus capítulo 1, verso 25.
mas não teve relações, em outras traduções diz, não coabitou ou não a conheceu, quer dizer, José não teve relação com Maria, José não coabitou com Maria, José não conheceu Maria. Então essas três palavras são uma só, né? Ter relações é a mesma coisa de coabitar e é a mesma coisa de conhecer. Então quando diz assim, ó, José não conheceu Maria, quer dizer, José não teve relação com Maria enquanto, esse enquanto aqui, meu querido, é um tempo, né? Enquanto ela não deu à luz um filho. Qual foi o primeiro filho que Maria teve? Não foi Jesus? Então aqui está dizendo, enquanto ela não deu à luz um filho, não é 3, 4, 5, não. E o marido esperou ela ter esse filho e não quis tocá-la, até por ordem do anjo, porque ela estava para gerar algo santo, então é claro que ela não poderia se mesclar naquele momento, naquele processo de gravidez. Ela não poderia ter um contato com um homem. O Messias não tinha nascido ainda, o povo era transgressor, todos pecaram debaixo do céu. Ninguém poderia dizer que não era pecador, porque até então Jesus não havia nascido ainda, o cordeiro não havia sido crucificado ainda, o sangue não havia sido derramado ainda, não foi feito a purificação dos povos. Então é claro que não poderia ter esse contato, não tornar impuro o templo a qual Jesus estava sendo gerado. Então é isso. Então, Mateus 1,25, para os irmãos católicos aí, me desculpe aí, eu só estou aqui tentando abrir os olhos, né, do vosso entendimento, né, através da leitura, né. É claro que quem faz isso é o Espírito, né, mas eu estou tentando aqui na leitura forçar vocês a buscar mais, entender as Escrituras e deixar de ser idólatra, né. Olha, Mateus 1,25, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Tá bom? Então, esse negócio de Virgem Maria, Imaculada Maria, isso é coisa da religião, não é coisa das Escrituras. Tá bom, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.